Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida, bom estarmos juntos conversando acerca da palavra. Eu vou deixar o nosso YouTube, Pastor Márcio, fazer todo um anúncio, né, daquilo que é as páginas, os horários. Graça e paz, pastor. Graça e paz. Então vamos lá, né, você pode aí acessar pelo Facebook, né, Semeando Família, e também se inscrever no canal do YouTube para estar nos acompanhando, porque talvez você não consiga no horário das 10 e das 18 horas ouvir pela rádio, mas você tem a liberdade de nos acompanhar aí o tempo que você puder. Deus abençoe. Ninguém faria isso tão bem quanto o Senhor. Aleluia. Pastor, a Bíblia conta que em um determinado momento, né, Jesus chega na cidade de Genezaré e ali ele encontra um camarada que, o texto fala sobre isso, né? Que a família, né, a cidade prendia ele com cadeias, com correntes, mas ele quebrava tudo aquilo, que vivia dormindo nos cemitérios, habitando em caverna, batia em si mesmo com pedras porque havia dentro dele um espírito mau. Poderia dizer que era loucura, qualquer outro tipo de diagnóstico que poderia ser feito sobre aquilo que era a pressão que esse homem, né, está vivendo agora. Jesus chega naquele lugar e quando Jesus chega, aquele homem que está possesso vem na direção de Jesus, se ajoelha e começa a falar com Cristo, né? O que o Senhor tem conosco? Implora que não nos tire desse corpo. A única vez que você vê Jesus tendo um papo com alguém possesso foi com esse cara. Só que o que você percebe? Quando Jesus pergunta quantos tem dentro daquela pessoa, ele fala legião. Somos muitos de nós que estamos aqui dentro, né? Qual é o seu nome? Legião. Tem uma quantidade ali muito grande. Então essa pressão dos demônios sobre a vida desse rapaz gerava nele um sentimento de angústia, de loucura, de fazer mal a si mesmo, onde a família tentava prender e não conseguia, dormir no cemitério e tudo mais. Nesse tempo não é diferente, pastor. A gente vê pessoas angustiadas, oprimidas, com várias situações que ocupam a mente. Esse homem, ele tinha uma legião de demônios que ocupavam a mente dele. Hoje, pastor, se a gente ficar ouvindo alguns noticiários, se a gente ficar ouvindo algumas conversas, essas coisas vêm de tal maneira e tomam a nossa mente de tal forma que não é uma manifestação demoníaca, mas tem muita gente que fica perturbado, pastor. Que no trânsito perde aquilo que é o tino, que conversando com a esposa ou com o marido perde o eixo, conversando com o filho. Eu vi no noticiário um pai que, porque a esposa havia se divorciado, pegou o filho de 2 anos de idade, filmando, ele estava batendo no filho, mas não é aquela batida de correção, que mesmo com 2 anos não existe isso, mas aquela situação de bater, tipo, tá vendo o que eu faço com ele? E a criança oprimida, chorando. A gente vê hoje que o nível de pressão não é uma possessão de uma legião, mas o que está na cabeça de muitas pessoas é pior do que fosse uma legião de capeta. Porque mesmo na igreja, as pessoas agem, pensam, fazem fofoca, disseminam o mal, deixam de amar, deixam de cuidar, acaba a amizade por besteira. A gente vê um nível, né, de uma pressão oculta, que a gente nem sabe por quê, que preenche a mente de muitas pessoas, ainda mais agora nesse tempo de pandemia, nesse tempo de desespero. Quantas pessoas estão com tantas informações na cabeça, agindo errado, fazendo errado, machucando pessoas, ferindo. Pastor, isso é algo muito sério. Pastor, a Bíblia compara uma legião, né, aquela legião de soldados romanos, né, parece que de 2.000 a 6.000 soldados. Então a quantidade de demônio que tinha nesse rapaz aí, de 2 a 6.000 demônios, é muita coisa. Agora a Bíblia não fala o porquê que aconteceu isso com ele, mas aconteceu. Então é para a gente entender que as coisas acontecem muitas vezes na vida das pessoas, você que está ouvindo aí, sem perceber, sem que perceba que está sendo influenciado, que está sendo perturbado por conta de algumas informações. Quando a pessoa se dá conta, já aconteceu o pior. Esse pai aí que o senhor citou, não foi de repente do nada, vou lá, não, já vinham algumas coisas perturbando até chegar a esse ponto. Então muita gente hoje, dessa mesma forma, pastor, aí eu entendo que se essas informações, essas influências do inferno estão me enchendo, é porque na realidade eu estou vazio de Deus, né? Então a gente vê muita gente hoje perturbada, influência do inferno, mas porque antes disso, cara, estava vazio de Deus.
Porque o diabo só vai entrar, pastor, aonde ele encontrar espaço. Né? Se ele não encontra espaço, não tem aonde ele habitar. Então, é para você que está aí, irmão, caminha na igreja, está na igreja, prestar atenção. Se você só está indo à igreja, ou se você está se enchendo de Deus. Né? Davi, ele disse o quê? Transborda a minha taça, não, enche a minha taça, não é isso? O meu cálice até transbordar, ou seja, até não ter mais espaço. E ele está dando o exemplo que é assim que nós precisamos estar com Deus, cheios do Espírito Santo a ponto de transbordar, pastor, para que não haja mais espaço para nada, a não ser Deus, a palavra de Deus, as coisas de Deus na nossa vida. Tem uma passagem quando Herodes, ele viu a filha de Herodias dançando e tal, e ele fala assim, me pede o que você quiser, que eu vou te dar. Aí, veja bem, a menina foi influenciada pela mãe. A mãe disse assim, pede a cabeça de João Batista. Então aquela mulher estava extremamente endemoniada. E uma frase influenciou a filha a agir daquela forma. Então eu posso imaginar que aquela menina, nesse período, peço isso ou não peço, foi uma perturbação na mente da garota. Porque não era o que ela queria, mas o que a mãe, uma influência. Muitas pessoas hoje, pastor, estão agindo de forma estranha e ficam perturbadas porque estão fazendo aquilo, não é o que ela queria, mas aquilo que o diabo está influenciando para fazer. Aí fica esse exemplo. Irmão, muitas vezes você está se enchendo ou deixando-se ser cheio das coisas do inferno aí porque você está vazio de Deus. É forte. É a esposa que poderia cuidar da saúde emocional do marido, mas ao invés de fazê-lo, atiça mais. Aí o marido vai lá e faz aquilo que ele não queria. Não é mediadora, não é auxiliadora. É o marido que, ao invés de trazer paz para o coração da esposa, complica mais. A palavra diz que os pais não podem aborrecer seus filhos, né? É o pai e a mãe que, ao invés de dar um caminho de refrigério para o filho e para a filha, aborrece mais. Então, essas influências, daquilo que a gente percebe que, não só no mundo espiritual, mas aquilo que o inferno produz a partir do físico, né? Que as coisas invisíveis existem as visíveis existem a partir das invisíveis. Então a gente vê uma ação, às vezes, para que a pessoa seja cheia de coisa ruim e externe isso. Aconteceu isso com esse rapaz. Olha o texto de Filipenses 4, no versículo 8. Paulo diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso esteja o seu pensamento. A bem da verdade, a maioria de nós nos enchemos e nos inflamamos de muitas coisas, menos dessa direção de 8 coisas que Paulo está dizendo, que tem virtude, que tem louvor, para ocupar nossa mente, para estar cheio, para não ter espaço para que o inferno atue e tire de nós aquilo que é o propósito de Deus. Aí eu lembrei agora aqui, pastor, a gente sempre está falando sobre isso, mas é importante aquela passagem de Davi, quando Davi dá lugar ali para a carne, e influenciado pelo inferno, para poder se deitar com a mulher que não era dele. Mas aí você entende o quê? Que ele estava onde não deveria estar. O lugar que ele deveria estar era onde? Na batalha lá, com os soldados dele. Mas ele não estava no lugar que ele deveria estar e acabou acontecendo isso. O que eu quero dizer? Que quando nós, querido, não estamos aonde Deus quer que a gente esteja, o lugar certo para estar, a gente acaba fazendo aquilo que não deve. A gente acaba decidindo errado, a gente acaba fazendo escolhas que não glorificam a Deus. Se Davi estivesse no lugar aonde deveria, não teria acontecido isso. Às vezes, pastor, o problema é que muitos de nós que caminha na igreja, de vez em quando, fica onde não deve estar, anda com quem não tem que andar, deixa de fazer aquilo que tem que fazer. Aí, essas influências, querido, aí não precisa ser fisicamente, mas a televisão influencia, a internet influencia, muitas situações de influência. Agora tem uma profissão influenciador digital, né? O que essas pessoas estão influenciando? Tem um youtuber desse doido aí, endemoniado. Quantos jovens que esse cara influencia para aquilo que é do inferno? Então a gente precisa ter esse cuidado. E muitas vezes, pastor, o jovem está dentro de casa, sendo influenciado por um camarada desse, e o pai e a mãe nem sabem. Por quê? Porque não são influência na vida do filho. Não conversa com o filho. E aí o filho está sendo influenciado pelo inferno.
lá pelo outro lado da tela. Isso é muito difícil, cara, é muito complicado. Querido de Deus, que essa palavra encontre morada no seu coração. No próximo programa, eu vou pegar carona naquilo que o Senhor colocou, falando de Davi, estar em um lugar, fazendo algo que não era para fazer. Eu vou voltar ele lá com situação com Golias, algo interessante que Deus me deu agora, fresquinho. Próximo programa, beijo no teu coração, a paz. Deus abençoe, fique na paz.